gente vai fechar esse vídeo quando chegar lá em Rio de Contas. Isso, Abaíra. E a gente já coloca automaticamente a culpa no alforge. Só hoje resolveu aparecer com força. Olha, tem água assim, esguichando. A gente pedalou aí pelos pontos mais altos da Bahia. Com o letreiro aí, eu amo Rio de Contas. Bom dia. Vamos iniciar aqui, pessoal, mais um dia de pedal. Iniciando aqui em Jussiape. E hoje a gente vai fechar esse vídeo quando chegar lá em Rio de Contas. Então a gente fecha o vídeo lá em Rio de Contas. Só que eu não pretendo ficar lá em Rio de Contas. No mesmo dia eu vou seguir viagem. E eu tô aqui tentando me planejar para me chegar em Cotegipe em 3 dias. Vai ser um pouquinho puxado, mas eu creio que dá para arriscar. Para fazer isso, o último dia eu tô pensando em esticar aí em um pedal de pelo menos uns 230 quilômetros, porque já vai ser lá na minha região. Então, para pedalar de noite é mais tranquilo e é uma região que eu já pedalei de noite. Então, para mim, eu acho que seria bem de boa. Mas vamos ver como que o corpo responde, né? Eu tenho que ver aonde que eu vou estar chegando hoje. No melhor dos mundos, se eu chegasse hoje em Paramirim, iria me adiantar bastante. Mas eu tenho que chegar lá no Rio de Contas. Vou traçar lá as rotas novamente e lá eu decido como que eu vou fazer. Hoje aqui no município, Jussiape, tá tendo um passeio ciclístico. Inclusive eu filmei uma parte, vou até deixar aí pra vocês verem. Só que não é o tipo de rolê que daria pra gente fazer devido o tempo que a gente tem, né? Pousada Jangli, Ótica Vida, JRM Transporte, Vereadora Vanusa Medrado, Comercial José Brito, Deilson, Isso, Abaíra, Panificadora Quipão, Evoluto Mike, Oficina RF. Como eu falei, eu quero levar 3 dias para chegar em Cotegipe, bem difícil, mas eu vou tentar, já levando em consideração o dia de hoje. Voltando aqui a BA, pessoal, vamos em direção a Rio de Contas. Serão um pouco mais de 40 quilômetros. E eu sei que hoje a gente vai enfrentar umas subidas bem íngremes pra gente estar chegando em Rio de Contas. Agora são 9h20. Eu queria ter saído mais cedo, mas essa questão de ter que gravar vídeo, descartar arquivos, transferir os arquivos da câmera para o computador, acaba gerando atraso, né? Porque precisa de tempo. Ontem eu ainda consegui editar meu vídeo, deixei ele pronto. E hoje eu fui fazer o lançamento dele no YouTube, fazer o descarte dos vídeos. E
transferir os arquivos da câmera para o computador. Que aí dessa forma eu tenho novamente espaço para poder... Tem alguma coisa pegando. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Um adesivo. E a gente já coloca automaticamente a culpa no Alforge. Mas dessa vez não teve nada a ver com o Alforge. E ainda assim, pessoal, eu só tô aqui com mais ou menos 1h20 de tempo para poder gravar. Eu vou ver se eu consigo dividir essa 1h20 em 2 dias, ou então, se for possível, até eu chegar lá em Cotegipe, porque aí eu não preciso mais me preocupar com essa questão de transferir arquivos. Eu vou dar uma parada aqui, pessoal, porque eu não tomei café. Lá na cidade não tinha nada pra tomar café. Vou ver se tem algum lanche, alguma coisa aqui. Saindo aqui, pessoal, do bar e restaurante do Burrai. Parei aqui pra tomar café, né? Como falei, não tinha achado nada pra comer lá em Jussiape. Lá fecha tudo, inclusive padaria no domingo, não tem nenhuma aberta. Pra não dizer que eu não tinha comido nada, eu tinha comido um pacote de bolacha que eu tinha lá comigo, né? Aqui eu comi 2 salgados, tomei um café. Já dá pra seguir mais um pouco pra frente. Hoje tá rendendo bem. A gente já tá quase 12 quilômetros rodados, 35 minutos de pedal. E vamos tentar adiantar o máximo, porque hoje é dia de muitas subidas. Estamos com 18 quilômetros e começamos aqui já algumas subidas. Estamos em uma aqui que está dando uma média de 4,5%. Não sei como será daqui lá pra frente, né? Mas pelo mapa falava que tinha bastante subida. Vamos descobrir como que são essas subidas. Aqui, pessoal, a gente tem a entrada da cidade de Marcolino Moura. Eu tava até pensando de entrar nela para comprar água, mas eu tô vendo um posto logo ali na frente. Só que é um posto pequeno. A minha preocupação é ir até ele e não ter a água lá. Rio de Contas tá a menos de... Eu vou entrar por garantia. Barril de Contas está a menos de 20 quilômetros para lá. Eu vou entrar aqui em Marcolino Moura. Primeiro mercadinho que eu achar, eu compro minha água e a gente segue.
momento não passei por nenhum mercado. Ali tem uma distribuidora que com certeza vai ter água, mas no mercado é bom que a gente compre alguma coisa a mais, né? Aqui, pessoal, a gente volta novamente, né, para a pista. Eu tô pensando aqui de parar lá no posto para ver se tem calibrador. Eu tinha tirado, né, um pouco do ar do pneu e não repus. Então, se lá tiver, vou aproveitar e calibrar os pneus. Rio de Contas de 16 quilômetros e possivelmente de muitas subidas. Consegui, pessoal, calibrar aqui os pneus. Vamos seguir. Creio eu que a bicicleta vai responder melhor agora, né? Porque ela cheia, com certeza aí o desempenho é diferente. E o traseiro a gente tinha trocado, enchi só na bomba. Não tinha calibrado, por mais que a bomba mostra, né, os PSIs, mas não sei se é muito certo. E o da frente a gente esvaziou um pouquinho ontem. Vamos lá. Já começamos subindo já aqui. Lá em Marcolino Moura, não sei se é porque era dia de feira, tava bem movimentado, mas eu achei uma vibe bem interessante lá. Talvez desse pra gente ter esticado ontem, chegado até aqui. Seria mais interessante, porque lá em Jussiape, por mais que a cidade é bonita e tal, teve a festa lá, mas hoje não tinha nada aberto. Então eu tive que sair de lá sem tomar café. A pousada lá eu paguei R$50, mas era só um quarto com a cama. Eu mudei o quarto porque aquele primeiro que eu tinha filmado tava com problema no chuveiro, não tava esquentando a água. E aqui é uma região fria. Aí eu fui para outro quarto, cama de solteiro, só tinha uma tomada, então assim, foi R$50, mas foi R$50, mas para mim não valeu o preço. O pessoal lá era bacana, bem atenciosos, mas realmente R$50 não valeu. E sem café da manhã também. Talvez aqui em Marcolino Moura eu teria conseguido ou uma no mesmo valor, mas com café, ou mais barata sem café, não sei. E se não tivesse café, a gente teria muitas opções ali, né, para comer alguma coisa. Enfim, mas Jussiape é legal, é uma cidade bonita, mas preferencialmente eu teria vindo para Marcolino Moura. Aqui, pessoal, a impressão que tem é que eu tô descendo, olhando assim. Só que o GPS tá marcando uma inclinação de 3%. E realmente a bicicleta tá pesada. Mas no visual, eu diria fácil que a gente deveria estar descendo e não subindo. Ó, aqui ó, a gente vai descer tudinho, subir lá por cima da montanha para ser lá do outro lado. Eita!
Por isso que eu quero chegar em casa logo. Chega de tanta subida. Não é boa sensação não, a gente tá indo e olhando a estrada lá em cima que a gente vai passar daqui a pouco. Lembrou aquela serra chegando no Vale do Capão, que a gente ia e via lá ao longe a estrada que a gente ia passar. Só que aqui me parece que é mais inclinado. Vamos descobrir. E a subida continua. Eu creio que Rio de Contas será um dos pontos mais altos de toda a viagem. Porque essa subida é muito inclinada. Ela talvez não seja tão longa, que a gente está com 3 quilômetros só subindo também. Mas esses 3 quilômetros todo com inclinação alta. E a gente já subiu ao mesmo nível das serras que estavam em volta da gente. E tinha umas serras muito altas. E a gente já chegou no mesmo nível delas. Tem mais subida ali pra frente. Vamos ver quanto mais a gente vai subir. Já temos 4 quilômetros subindo e continuando a subir. E depois da curva eu tô vendo que já tem serra ali na frente. Eu não sei se a gente chega no topo daquela serra. Eu tô vendo uma estradinha lá em cima, mas não sei se a gente chega a pegar ela. E tem uma torre ali. Tô achando que a gente sobe até ali. Não sei. Mas pode ser alguma estradinha vicinal também, né? Mas de qualquer forma, tá faltando aqui em torno de 5 quilômetros pra gente chegar em Rio de Contas. Quando a gente tava vindo, e tinha uma serra bem grande na nossa frente, dava pra ver os postes de luz bem no topo delas, e a gente tá passando do lado dos postes de luz. Estamos chegando a 6 quilômetros de subida, e subida praticamente ininterrupta, subindo direto. E para completar, o sol hoje resolveu aparecer com força. Olha, tem água assim, esguichando. Aqui, pessoal, a gente está aqui com 7 quilômetros de subida,
contando só daquela parte mais inclinada. Mas desde o posto que a gente calibrou para cá, é praticamente 100% subida. Então é 16 quilômetros só subindo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, a maior subida que nós pegamos em toda a viagem. A maior subida em um curto período, né? De quilometragem. Até a Mangabeira foi menor. A do Vale do Capão também foi menor. Eu acho que a gente não sobe mais. Tem uma entrada aqui. Eu não sei se essa entrada vai pra lá. Não tem nenhuma placa. Mas é estrada de terra. Então vou seguir. Já tá logo ali à frente, falta 2 quilômetros pra gente chegar. E eu acho que subidas mais inclinadas, eu acho que não tem nem como mais. E parece que a gente chegou em Rio de Contas. Depois de muito sofrimento, muitas subidas. Portal da cidade. Vou procurar agora algum lugar para almoçar. Se não achar, eu como alguma coisa e sigo viagem. Eu achei aqui, pessoal, um restaurante, já almocei. Paguei 32 e um pouquinho no almoço, que foi no quilo. Comida muito boa, self-service. Comprei um refrigerante também, o total deu 43 e um pouquinho. Eu tô aqui decidindo quais que serão os meus próximos passos. Não sei se eu vou ficar por aqui não, né? Eu falo na região. Se eu resolver ficar é lá no Livramento. Tô cogitando a possibilidade de ir no Livramento, de a gente finalizar o ciclo pedal e pegar o último trecho de ônibus. Que aí eu já conseguiria ir embora hoje mesmo e amanhã eu já estaria em casa. Dar uma paradinha aqui. Uma curiosidade é que a gente tá no segundo município mais alto da Bahia, ficando atrás apenas de Piatã, se eu não me engano. Rio de Contas é o segundo município mais alto da Bahia. E temos aqui uma serra, que eu não lembro o nome dela aqui, que fica entre Piatã e Rio de Contas, que é o pico, o ponto mais alto da Bahia. Então aqui a gente está, com certeza, num local muito alto. E não só aqui em Rio de Contas, Piatã, que a gente acabou passando dentro da área, né?
as cidades da Chapada Diamantina são as cidades mais altas da Bahia, incluindo Mucugê, a Baíra, que é próximo aqui também. E a gente passou em todos os lugares, né? A Baíra a gente passou só no perímetro mesmo, a gente não chegou aí lá na sede, mas a gente passou por lá, dentro do município. Piatã também, se não me engano, a gente passou por dentro do município. E Rio de Contas, aqui sim a gente tá no município em si. Logo ali atrás a gente tem a igreja, daqui a pouco eu chego ali mais próximo para estar mostrando. Mas de geral a gente pedalou aí pelos pontos mais altos da Bahia. Passa longe, tá aberto. Cuidado, Teco, passa longe. Eu pedi aqui, pessoal, o ChatGPT para poder listar as 10 cidades mais altas da Bahia. E veja qual é o resultado. Em primeiro lugar, Piatã, com 1280, que é a cidade mais alta da Bahia, uma das mais altas do Nordeste também. Em segundo lugar, Rio de Contas, que é exatamente onde a gente está aqui no momento. Tem um ponto aqui no Rio de Contas que ele chega a 1958 metros. Piatã, para vocês terem uma ideia, está 1280, então é bem alto. Depois temos Barra da Estiva, temos Ibicoara, Mucugê, está a 980 metros, a Baíra, Érico Cardoso, Boninal, Jussiape, que foi onde a gente ficou hoje, né, 800 metros, e Lençóis. Aí está dizendo assim que apesar de ser mais baixo, o município tem áreas que chegam a mais de 1000 metros na zona rural. Exemplo, Morrão, Gerais do Vieira. O Gerais do Vieira a gente deve ter passado por lá, que eu tinha visto alguma coisa que a gente passaria lá por esse Gerais do Vieira. Então, desses locais, a gente passou diretamente Rio de Contas, Mucugê, Jussiape e Lençóis. Fora os pontos que a gente pegou na estrada, que não são cidades em si, né? Mas que teve uma altimetria aí muito elevada. Aqui, ó, podemos ver que a cidade também está bem enfeitada por São João. Ali a gente tem um museu, aparentemente ele está fechado ali, não sei se é porque hoje é domingo. Aqui é a mesma plaquinha que a gente estava, né? Com um letreiro aí, eu amo Rio de Contas. E Rio de Contas, ela é uma cidade histórica. Então a gente pode ver que a arquitetura das casas, elas são bem características. E uma coisa que eu sei aqui, que a pessoa não pode estar mudando a fachada das casas. Do jeito que elas estão, elas têm que se manter, porque é tombado, então não pode estar alterando. Tem que manter da mesma forma que elas estão. Se eu não estiver errado, na parte interna, a pessoa pode modificar, mas afora, a externa, tem que só no máximo fazer uma restauração. Aqui, ó, podemos ver que praticamente todas as ruas, as casinhas se mantêm da mesma maneira. As ruínas de pedra também. Aqui tem outro ponto da cidade que é novo, parece. Aí são casas já nos estilos mais normais. Aí podem ser alteradas. Já que não pode. Pelo menos não as fachadas. E isso deixa a cidade muito bonita, né? Que é muito charmosa a Rio de Contas. Aqui tem uma igreja também bem bonita, que eu vou ter que tirar foto também e filmar aqui pra vocês.
Da outra vez que eu vim aqui eu também tirei uma foto na frente dessa igreja. Aqui, pessoal, a gente se despede aí de Rio de Contas. Realmente a minha programação era essa mesmo, de só passar por aqui, poder fazer algumas filmagens. E também eu quero filmar a descida da serra, que é bem interessante. Chegando lá em Livramento, eu vou decidir o que eu vou fazer. Se eu me preparo para pegar a estrada, como eu vinha fazendo mesmo, normal, ou se eu compro a minha passagem de ônibus e vou, né? Inclusive com a Novo Horizonte, que está passando por aqui. O bom do ônibus é que o ônibus sai à noite, então o dinheiro que seria da pousada do hotel já passa a ser o dinheiro da passagem. Eu já chegaria em casa bem mais cedo do que eu planejei. E de qualquer forma, eu fiz tudo que eu gostaria de fazer. Toda a minha programação, ela fechou. Então, onde eu gostaria de ir, eu fui. Não fizemos muitas atrações, mas como eu falei, a intenção não era fazer atrações, e sim fazer esse pedal ecológico, passar pelos lugares que a gente passou. Conhecemos também, né, alguns locais, e eu julgo aí que foi uma experiência muito boa. Eu não sei se isso aqui é uma ciclovia, eu vou ir por ela aqui, vamos ver até onde ela vai. O ruim é porque ela é caroçuda e ela é ruim de descer. Talvez seja mais seguro descer por aqui, né? Vamos indo por aqui. Então, o meu planejamento foi feito. Se eu fosse voltar pedalando, eu iria ir até Ibotirama ali, em que seria por um percurso que eu não tinha pedalado, mas percurso que talvez não teria tantos atrativos assim pra gente. Não seria assim algo novo. E de Ibotirama pra lá nós já fizemos algumas vezes. Aí tem que passar de novo pelos mesmos lugares. Aí talvez ficaria um pouquinho chato. E de ônibus a gente já desce ali em Cristópolis e faz só os últimos 30 quilômetros. Então eu vou passar na rodoviária, vou ver quanto que tá a questão da passagem e a questão do transporte da bike, porque a bike é o principal, né? Se a bike não for, eu também não vou, não tem como ir. Então tenho que ver essa parte da bike. Se eles falarem que dá para levar a bike e eu ver que compensa, aí a gente compra a passagem e vai.
pessoal, a gente realmente foi embora de ônibus. A gente vai estar finalizando justamente com uma descida. Seria bem justo, né? Depois da gente subir tanto, depois da gente subir para o segundo município mais alto da Bahia, depois da gente passar pelos pontos mais altos da Bahia, nada mais justo do que uma boa descida como a gente está tendo agora. Descida de asfalto, que não prejudica tanto a bicicleta, que você consegue ir controlando bem a velocidade e manter numa velocidade legal. Então é bem justo pra gente. Que paisagens sensacionais. Perigo aqui, com certeza alguém passou direto. Inclusive tem até uma clareira. Tem muito entulho lá embaixo. É bonito, mas é perigosa. Não é pouco perigosa, é muito perigosa. Chegando aqui em Livramento, foi uma descida muito boa. Eu acho que o mesmo que a gente subiu daquela parte mais inclinada, é praticamente a mesma distância descendo. Eu creio que a gente rodou mais de 1000 quilômetros. Se não chegou a 1000, faltou pouco. Mas depois eu vou planilhar tudo. E aí quando já tiver planilhado vai ficar mais fácil pra gente dimensionar.
aqui é bonito, ó. A gente vê as montanhas lá em cima. Só que a gente estava lá na parte alta. Aqui nessa direção, não sei se dá pra ver, mas a gente tem logo ali a queda d'água. Temos ali em direção a Rio de Contas, que a gente passou lá próximo. Uma cidade muito bonita também. Da vez que eu vim aqui, eu passei por aqui, a rodoviária é bem nessa pracinha. Ela já tá aqui na frente. Vou logo dar uma olhada por lá. Resolvi ficar. Eu olhei lá o valor do ônibus, ficaria 160. No caso, 140 da passagem, mais 20 do excesso de bagagem da bicicleta, né? E eu pensei melhor e resolvi que eu vou voltar de bicicleta mesmo. Vai ter agora dia 18, né? A festinha da escola da minha filha. E dando tudo certo, sendo amanhã, 16, 17, 18, eu consigo chegar a tempo para poder estar indo. São 450 quilômetros. O último dia eu posso esticar até mais, porque já é um local bem mais próximo, sim. Então eu já conheço, já tenho o costume de pedalar à noite, se for o caso, né? Então vai ser isso. Vou continuar o rolê de bike. A parte da Chapada a gente finalizou aqui. Eu nem vou dizer Rio de Contas, vou falar aqui em Livramento mesmo, porque a gente tem imagens lindas aqui de Livramento também. É uma cidade muito bonita. Então vou ficar por aqui, vou dar uma volta, vou comer alguma coisa e vou tentar dormir cedo. Vou precisar também descarregar a câmera, aí que vai ser um pouco o problema aí. Porque para mim descarregar a câmera eu tenho que fazer um novo vídeo. E para mim fazer um novo vídeo, aí eu vou ter que editar, que é todo um processo que demora bastante. Então eu posso fazer isso, eu posso fazer esse processo, deixar para sair um pouquinho mais tarde para comer alguma coisa. E depois eu volto, durmo e acordo amanhã cedo. Acordando amanhã 5 horas, saindo daqui 6, tá de bom tamanho. Porque a meta de amanhã é fazer pelo menos aí 150 quilômetros. E eu creio que dá tranquilo. Porque essa parte de sobe e desce, que é o que a gente mais pegou até aqui, a gente já deixa para trás, né? E como a gente está na região mais alta, praticamente as mais altas da Bahia, então a tendência agora é a gente descer. Então se a gente estiver descendo, vai ser melhor, porque vai render bem mais, né? Então esses 150 quilômetros aí a gente consegue fazer melhor. Então a nossa meta, a partir de amanhã, 150 quilômetros por dia, até chegar em Cotegipe. Só estava gravando, a bateria da GoPro acabou, mas eu nem lembro o que eu tinha falado da outra vez, né? Mas a gente decidiu, né, que vai seguir de bike a partir de amanhã. Tô planejando fazer esse percurso de volta em 3 dias. Então a parte da Chapada fica para trás, né? Agora a gente vai seguir um novo rumo. Espero que não tenha tantas subidas. Eu creio que não vai ter tantas, porque agora a gente vai estar indo
descendo ao invés de subir, né? Porque a gente subiu muito na Chapada, inclusive a gente estava nas cidades mais altas da Bahia, certo? E é isso, eu sei que hoje foi um pedal bem sofrido, foram 50 e poucos quilômetros só, uma média bem baixa, mas tá tranquilo, foi por causa daquela subida de quase 16 quilômetros, mas valeu sim a experiência, né? E essa, com certeza, é mais uma rota aí para nossa coleção, e a gente segue colecionando rotas, porque cada caminho tem a sua história.